Hoje eu quero falar com você sobre o sonho perturbador do rei Nabucodonosor. Às vezes, os homens, ele busca o poder, e quando encontra o poder, eles começam a se achar que é um Deus, e começa a desprezar o Criador dos céus e da terra. E nós, às vezes, nós observamos que muitos dos homens desta terra têm agido desta forma. E este rei, Nabucodonosor, ele cresceu, ele se fortaleceu, criou um grande exército, mas o seu coração ficou muito vaidoso. E aqui eu já deixo a primeira observação aqui para você. Cuidado com o teu coração. Enganoso é o coração do homem, diz a palavra do Senhor, mas Deus esquadrinha não somente o coração, mas os rins. O nosso Deus, ele dá sonho. Ele também remove o sonho da vida daquele que o deu o sonho. Ele movimenta reinos dos homens, traz o pavor aos adivinhos, levanta o pequeno, confunde o que acha que é grande e mostra que somente Ele é o Senhor. Aqui no livro de Daniel, capítulo de número 2, diz o seguinte: no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguiu dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que ele dissesse o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhe disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem monte de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhe darei presente e recompensas e grandes honrarias. Portanto, revele-se o sonho e a sua interpretação. Louvado e exaltado seja aquele que vive e que reina para sempre. Deus, ele sabe trabalhar com o ser humano. No auge do império do rei Nabucodonosor, quando ele no seu coração desprezava a Deus e tudo que se chama Deus, ele foi visitado por Deus e Deus deu a ele um sonho, o que ia acontecer com ele e com o reino dele. Só que Deus deu o sonho e depois removeu o sonho. Assim que ele acordou do sonho, ele tinha esquecido completamente. Então ele ficou apavorado. Como ele era cercado, veja bem aqui, o rei era cercado com que tipo de pessoas? Feiticeiros. Olha só, versículo 2. Por isso, o rei convocou, primeiro, os magos, segundo, os encantadores, terceiro, os feiticeiros e quarto, os astrólogos, para revelar a ele o sonho que ele teve e dar a interpretação. Obra difícil, não é? Aqui eu paro para fazer uma observação, que se você, meu amado irmão, não contar o teu sonho, nem os magos, nem os feiticeiros, nem os astrólogos e nem os encantadores vai poder descobrir os teus sonhos. E se eles não descobrem, eles não vão lutar para atrapalhar os teus sonhos. Então, já deixa aqui um recado de Deus para a tua vida. Se Deus der um sonho para você, o sonho é seu, fique com ele até que se cumpra tudo na tua vida. Às vezes nós erramos muito, Deus dá um sonho, Deus dá um projeto, Deus traz uma visão e a gente sai contando
o que Deus deu para nós. Se Deus deu para nós, é para você. Não compartilhe. Louvado seja Deus. Mas aqui, o Nabucodonosor ficou perturbado. E quando ele pediu para a turminha que estava em volta dele, para revelar o sonho e a interpretação, aí os camaradas disseram: olha, rei, a causa que tu quer, só os espíritos que não habitam no corpo do ser humano podem revelar o sonho que tu teve. E aqui a gente para e observa que esse pessoal, essa turminha, eles têm algum conhecimento, algum tipo de poder, mas é limitado. Ninguém vai além daquilo que Deus permite. Então Deus sabe trabalhar num cenário de qualquer pessoa. Deus sabe trabalhar. Eu sempre vejo alguém dizer assim: Deus é aquele que complica e depois descomplica sem dar satisfação. Aleluia! Louvado seja Deus. Olha só, se alguma coisa está complicada na tua vida, se alguma coisa complicou na tua vida, não te preocupa não, que aquele que complicou é o mesmo que vai descomplicar e você não vai entender nada. Só vai entender depois, porque o rei Nabucodonosor, ele deixou o coração dele se envaidecer e ele agora tinha desprezado Deus no seu coração e se achava o próprio Deus. E aí, onde Deus visita muitos para entrar no tratamento, louvado seja. Isso aqui chama o tratamento. Se eu fosse dar um título para essa mensagem de hoje, eu colocaria: o tratamento de Deus, aquele que tem um coração orgulhoso. Louvado seja Deus. Então, no versículo de número 8, a turminha respondeu para o rei. Então o rei respondeu: já descobri que vocês... Não, no versículo 7 diz: mas eles tornaram a dizer: conte, ó rei, o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabe da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. E a sentença é o quê? A morte. Misericórdia. Olha só que situação. O homem era cruel, não era não? Aquelas pessoas que serviam ele por muito tempo, agora ele estava ali, desejando matar se eles não descobrissem o enigma que Deus causou na vida dele. Aleluia, louvado seja Deus. Esse Deus que nós servimos, ele é um Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. Olha só, primeiro ponto que eu quero destacar aqui hoje, para você, meu amigo, entender. Deus, ele pode todas as coisas. E os homens, apesar dos seus conhecimentos, eles só vão até onde Deus permite. Então, os magos, astrólogos, os encantadores, eles não poderiam descobrir o sonho do rei. Mas no reinado tinha um desprezível para eles. Para eles, para os astrólogos, para os magos, para os encantadores, para os sábios, eles desprezavam Daniel, que temia ao Senhor, que eu acredito que lia a Bíblia no seu tempo oportuno. E quando a sentença chegou, até Daniel ia ser morto também. Mas Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. Segunda verdade, as pessoas só interpretam o que você conta. Por isso não conte o sonho que Deus te dá. Não conte o seu sonho. Os adivinhos, os astrólogos, os encantadores só vão descobrir aquilo que a gente conta, o que sai da nossa boca. Então, quando Deus te der os projetos, não passe para ninguém. Quando Deus te der sonho, olha o que José fez. Deus deu o sonho para José foi contar para os seus irmãos, que seus irmãos iam apoiar. Seus irmãos o maltrataram, jogaram numa cisterna, depois pegaram e venderam como escravo. Tenha cuidado, meu amado. Tenha cuidado, minha amada. Quem gosta de você é Deus. Diga aí, quem gosta de mim é Deus, é meu Pai que está nos céus. Eu tenho passado tanta luta e tanta prova na minha vida, que eu hoje não confio mais praticamente em ninguém. Nem na minha própria sombra eu estou confiando mais. Porque as decepções são grandes. Então, em vez de tu contar tua vida, teus sonhos, teus projetos para as pessoas, conta para Deus. Então fica com Ele. Porque senão o moleque vai lutar para atrapalhar, tá?
Terceira verdade aqui do texto que eu queria falar. Deus confunde os reinos dos homens desta terra. Aquele homem, Nabucodonosor, se achava poderoso, mas Deus chegou lá para confundir. Deus chegou lá para tirar o sono dele, para mostrar para ele que existia um Deus soberano, poderoso, que estava nos céus, acima de todos, que operava tudo e em todos, que dá sonho, que tira sonho, que coloca um enigma, que confunde os sábios, astrólogos, adivinhos, que confunde os homens e revela o segredo para quem ele quer. Diga para mim assim: Deus revela para quem ele quer. Deus revelou o sonho para aquele que temia a Deus. Quem era que temia a Deus? Danielzinho. Era ele que temia a Deus. Louvado seja Deus. E na quarta verdade aqui, Deus ainda ouve orações e revela sonho esquecido para dar livramento ao seu povo. Louvado seja Deus. Deus ainda revela sonhos, ele ainda dá sonhos, ele ainda traz a interpretação dos sonhos para dar livramento para os seus. Certo? No versículo 17 ao 23, está assim escrito: Daniel voltou, não vamos ler a partir do 15, do 14. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Olha só, o Ariote, o comandante do exército do rei Nabucodonosor, já estava preparado para matar todos os sábios daquela região ali, todos os cantadores, os adivinhos, ia ser morto mesmo. Versículo de número 15 diz: ele perguntou ao oficial, parte B do versículo diz: quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso, ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Ariote explicou o motivo de Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que ele desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que rogasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desses mistérios, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão, e Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste no sonho do rei. Aleluia. Meu querido, minha querida, Deus é aquele que revela sonho. Deus é aquele que conta com os seus filhos na terra para confundir os sábios desta terra. Então você pode perceber aqui que Daniel foi, ao saber da notícia do rei, pelo comandante do rei, ele se dirigiu até o rei, pediu um tempo, pediu aos seus amigos para orar, porque se Deus não tivesse de misericórdia, eles também seriam mortos, porque ele estava ali como sábios também. Então o Senhor, o projeto de Deus, não era eliminar os seus, mas era dar uma lição de moral naquele que se achava poderoso, achava porque estava lá no seu trono. Tem gente que é assim, não é verdade? Tem gente que se acha poderoso, começa a colocar em pauta assim as conquistas, não é verdade? O império, né? Tem pessoas que, porque Deus elevou um pouquinho, olha para o pequeno e despreza. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Não despreza os pequenininhos de Deus, não. Porque Deus pode confundir você. Deus pode confundir você. De uma hora para outra. Deus pode te dar um sonho e deixar tu turbado. Deus pode tirar o teu sossego para mostrar que Ele é Deus.
Então todos ficaram perturbados, tanto o rei, como os adivinhos, como os astrólogos, como os feiticeiros, como os encantadores. Todos iam morrer por ordem do rei. Mas há um Deus nos céus que revela sonho e dá interpretação. E a partir do momento que Danielzinho começou a orar com seus 3 amigos, Deus ouviu a oração deles e à noite, enquanto Daniel dormia, Deus revelou o sonho para Daniel e deu a interpretação. E na próxima mensagem eu estarei trazendo para você, em sequência, o sonho e a interpretação. Portanto, é importante você ouvir esta primeira mensagem, que é o segundo vídeo, eu vou falar do sonho e a interpretação. Então, o nosso Deus, ele foi louvado por Daniel, ele foi exaltado por Daniel. E o nosso propósito da nossa vida deve ser esse. Deve ser adorar a Deus, exaltar o nome de Jesus Cristo, e nunca o nosso nome. Nunca devemos esquecer que Deus nos chamou para servir, somos servos. Estamos no reino de Cristo como servos dele, como filhos. E nós devemos reconhecer que Deus é o nosso Pai, é o nosso soberano que está acima de todas as coisas. Então não deixa teu coração ficar soberbo e para se esquecer de Deus. Não olha para o pequeno desprezando porque tu conseguiu chegar em algum lugar na vida. Seja humilde e Deus continuará abençoando a tua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te dou graças, meu Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar todos que ouviram essa mensagem, que o Senhor venha falar profundamente no seu coração. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, faça agora, se inscreva aí, inscrever, você vai lá e clica, louvado seja Deus, clica no sino em todas, curte o vídeo, compartilha e Deus será contigo. Amém? Forte abraço, Deus abençoe.